resistência política, os assassinados pelo Esquadrão da Morte, que era um braço político da ditadura, contra os presos da justiça comum, ou pelos suspeitos, que era o Fleury e toda aquela cadeia do Esquadrão da Morte, e, finalmente, possivelmente, as vítimas da meningite, que a ditadura não queria. Então, quem tem aí papel médico-legista? Na resistência seguida de morte, das chacinas, quem que tem aí? Médico-legista, né? E tudo nasce dentro da USP, por essa interface da SVO. Eu vejo que o professor é um professor, um acadêmico, uma pessoa que não tem nenhum contato com isso, e acaba lá no IML, que lá vale tudo, né? Então, nós queremos saber exatamente isso. Por que a USP continua sendo o celeiro, o nascedouro dessa cadeia do crime? Dessa cadeia do crime. E por que tudo está tão imbricado, tão interligado, né? Porque quem dá o atestado de óbito, resistência seguida de morte, que agora mudou, voltou a ser homicídio, como é que é esse negócio? Né? É ditadura, é democracia, e a chacina continua, né? Os legistas continuam, não são mais Isaac Abramovich, Hari Shibata, passou para o Jamil Maluf, e agora? Então, essa questão é que a gente gostaria de entender, né? Porque acho que a USP não pode deixar essa impressão digital, né? Da morte, né? Acho que a morte não esclarecida está ruim. Perfeito. Esse capítulo. O senhor podia falar Então, um pouquinho sobre posso isso? falar um pouquinho. Na verdade, eu preciso reconhecer a limitação da minha contribuição em relação a esse tópico, mas eu tenho uma questão que eu acho que precisa ficar clara. O Serviço de Verificação de Óbitos e o Instituto Médico Legal são instituições diferentes. Então, só para exemplificar, se eu recebo no Serviço de Verificação de Óbitos, e às vezes isso acontece, imagina um paciente que chegou no pronto-socorro de um hospital qualquer, como ele chegou no pronto-socorro e ele morreu logo na chegada, o médico do pronto-socorro não se sente à vontade para assinar uma declaração de óbito, já que ele não sabe efetivamente a causa de óbito, ele manda para a SVO. Já aconteceu situações, por exemplo, eu vou abrir esse cadáver para fazer a autópsia, eu abro o estômago, por exemplo, e ele está cheio de papelotes de droga. Tá? Porque é um paciente que eram os chamados mulas, né, que eles chamam. Eu paro a autópsia naquele momento, notifico o IML e esse cadáver é transferido para o IML. Qualquer situação em que eu tenha qualquer suspeita de morte violenta, esse caso é transferido para o IML. Por quê? E aí entra uma diferença. Quem faz a autópsia no Serviço de Verificação de Óbitos é um médico patologista. Um médico patologista que se formou na Faculdade de Medicina e fez residência em anatomia patológica. Quem faz a autópsia no IML? É o médico legista. É uma função diferente. Ele pode ser um patologista ou não. Ele pode ser qualquer outra especialidade médica e ele é nomeado legista através de um procedimento público. O legista, ele é um perito. Eu não posso assinar nenhum atestado, nem nenhum dos meus médicos, assinar nenhum atestado de morte, de qualquer causa violenta, intoxicação por drogas, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, qualquer situação, eu e nem o meu serviço pode emitir. Se eu emitir qualquer atestado de morte violenta, quando chega no serviço funerário, isso vai ser, eu não sei como que está funcionando o procedimento interno, mas provavelmente vai ser questionado. A gente não deixa passar. Se você tem alguma situação que sugere isso, a orientação é, essa autópsia é interrompida e é encaminhada para lá. O serviço de verificação, outra questão é a relação com a USP. O Serviço de Verificação de Óbitos está diretamente relacionado à universidade através do Departamento de Patologia, que forma os patologistas. O Instituto Médico Legal, hoje, está vinculado à Secretaria de Segurança Pública, é de gestão da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Científica, e a Faculdade de Medicina tem, sim, um departamento de medicina legal,
né, que é responsável por ensinar medicina legal na Faculdade de Medicina, tem até uma residência de medicina legal, que agora é uma nova residência, uma residência relativamente recente. Agora, diferente do SVO, por exemplo, que quem indica a diretoria do SVO é o Departamento de Patologia, e quem referenda isso após uma lista tríplice é o reitor da universidade, no IML isso não acontece. Tá? O Departamento de Medicina Legal não tem ingerência, não tem uma gerência sobre a gestão do IML. O que aconteceu durante muito tempo, isso é verdade, o IML está num terreno que é ali do lado do Instituto Oscar Freire, onde é o prédio do Departamento de Medicina Legal. E certamente muitos como a massa crítica de médicos legistas já não é grande atualmente, eu não sei como era há tempos atrás, não consigo descartar a possibilidade de que alguns de pessoas que eram professoras da faculdade também desempenhavam o papel de legista ou tinham alguma função no IML. Tá? Mas isso, eu vou ficar te devendo, eu posso até perguntar para alguém da medicina legal, do Departamento de Medicina Legal, mas como não é o meu departamento específico, eu não consigo te dar essas informações com detalhes. Tá? Agora, qualquer situação em que a gente tenha um indivíduo que não morreu por qualquer causa natural, isso pode ser desde uma constatação clara até uma suspeita. Um outro exemplo típico, às vezes, a primeira coisa que os nossos técnicos fazem num procedimento de autópsia é verificar, é fazer uma inspeção, a gente faz uma abertura do couro cabeludo para ver se não tem nenhuma fratura craniana. Se tiver uma fratura craniana, a gente encaminha esse caso para o IML. Ah, mas o indivíduo estava na rua e ele desmaiou e caiu e fraturou. Não importa, pode ter repercussão médico-legal. Se tem repercussão médico-legal, quem precisa fazer essa autópsia é um perito, é alguém designado pelo poder público para fazer isso. Se eu fizer essa autópsia e isso depois virar um inquérito, isso é passível de uma exumação desse cadáver, uma nova autópsia por um perito. Ótimo. Thaís, pede, por favor, lá na audiofonia, aquele endereço eletrônico para que todo mundo que está aqui presente recuperar a gravação para efeito de recuperação de texto. Doutor, o senhor, todo mundo já viu a sua seriedade, sua origem, mas eu preciso fazer uma pergunta desagradável. Doutor, o senhor sabe que quando uma pessoa morre em casa, é um trauma para o corpo vir ser retirado, levar para o SVO, toda aquela coisa, VCML. E como eu também sou especializado em submundo, o senhor sabe como se vende atestado de óbito, né? Pelo menos nessa cidade, se fizer uma estatística, o que tem de gente vende atestado de óbito é um horror. E aí, como é que nós vamos tratar disso? Não tem um jeito, como a doutora Lúcia falou, da família acessar alguma coisa para que esse mecanismo tão cruel... Alguma coisa tem que ser feita, doutor. A subnotificação está aí para evitar o SVO. Quando eu fui 14 anos vereador, doutor, sábado à noite eu tinha 2 traumas. Ou a Luísa Erundina me ligar, porque tinha alguma coisa de confusão, de polícia, de invasão de terra, ou alguém ligar e falar, olha, morreu um familiar, tal, precisa do atestado de óbito, como é que resolve? Eram meus 2 traumas durante 14 anos. Então, dá para o senhor falar um pouquinho sobre isso? Posso falar. Então, em relação a isso, como é que funciona o serviço? Uma vez que a gente recebe, uma vez que um paciente morreu em casa, a orientação é preciso fazer um boletim de ocorrência. O SVO não recebe um cadáver sem um boletim de ocorrência. É feito o boletim de ocorrência, o serviço funerário é notificado, certo, doutora Lúcia? Para fazer o transporte. Eu sei que tem uma série de questões relacionadas a esse transporte, eu não vou entrar nisso no momento. Eu explico. A doutora Lúcia pode explicar, porque isso também é uma questão em relação à Secretaria de Segurança Pública, ao Serviço Funerário, quer dizer, de quem é a atribuição para fazer esse transporte, uma vez que foi feito o boletim de ocorrência, mas eu não vou entrar nesse detalhe. A questão é, esse cadáver, então, após esse boletim de ocorrência,
lavrado, ele é trazido por nós, para nós. Uma vez que o cadáver dá entrada no serviço, como eu falei, nós temos equipes que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. O tempo médio da hora que um cadáver chega no nosso serviço para a liberação da declaração de óbito, tá, é por volta de 4 horas. É o tempo da gente receber todos os cadáveres, fazer a documentação, o exame externo, o patologista fazer todo o exame de autópsia, tirar suas conclusões, emitir a declaração de óbito e um laudo, porque além da declaração de óbito, a gente tem um laudo detalhado da avaliação patológica. Feito isso, a declaração de óbito é lavrada e, após a assinatura dessa declaração de óbito, a família é encaminhada ao serviço funerário, lá pertinho da gente, para fazer os procedimentos de remoção do cadáver. Feito isso, no momento em que o transporte para levar o paciente para o velório, o cemitério ou o crematório é realizado, chega o transporte, a família lá reconhece o corpo que está sendo retirado, já preparado, tal, e ele é encaminhado. Dependendo, em algumas situações a gente pode ter algum atraso para isso, por exemplo, se um paciente precisa ser transportado para fora do estado de São Paulo, por exemplo, por via aérea. Existe uma legislação específica que, dependendo do tempo para sepultamento, você precisa fazer uma formalização, um processo de conservação. E isso leva, por si só, mais 1 ou 2 horas. Então, isso pode atrasar um pouco o processo. Mas, em geral, o tempo médio de realização da autópsia é esse. Eu acredito que um dos passos que a gente possa dar é justamente tentar, com essa integração toda, melhorar esse processo. Agora, buscar o atestado de óbito é uma questão, a gente tenta agilizar o máximo que a gente pode, mas certamente esse é o limite de tempo que a gente consegue atuar, né? Se você falar assim, se você aumentar o número de patologistas, você consegue fazer mais rápido? Não, um procedimento de autópsia ele é demorado, ele é um exame detalhado, então não vou conseguir fazer em menos que 4 horas. Agora, a questão de você ter venda de atestados, busca de atestados, essa subnotificação, eu acho que ela é importante, a gente sabe dessa dificuldade no Brasil, né? Eu acho que quem é médico ainda conhece bem isso. Eu já fui mais que uma vez abordado para falar, olha, o meu pai morreu, você não pode fazer o atestado? Eu não, desculpa, eu não posso fazer o atestado, eu não sei o que ele tinha, eu não acompanhei o seu pai em vida, eu não posso fazer o atestado. A gente precisa, não adianta eu escrever lá que ele morreu de infarto. Por quê? Porque se eu escrever lá que ele morreu de infarto sem ter certeza disso, é isso que gera, são esses atestados que geram os dados epidemiológicos do Brasil que, consequentemente, guiam a decisão de políticas públicas de saúde. Se eu ficar subnotificando ou notificando erroneamente isso é um problema. Então, acho que isso envolve mais do que serviços. Acho que o serviço tem uma participação importante, mas isso envolve conscientização da população, trabalho de educação junto aos médicos. A gente tem feito muito isso na graduação, no curso de patologia geral, a gente tem orientado, a gente tem aulas específicas para os nossos médicos de quando se preencher um atestado, qual é o limite, porque às vezes o indivíduo atendeu 2 vezes aquele paciente e ele acha que ele já tem certeza do que o paciente morreu. Às vezes não necessariamente. É um paciente que tem um quadro de câncer avançado, que já tem metástases, e é uma situação em que é uma morte já de alguma forma esperada ou vislumbrada por ser um paciente terminal, é uma situação. Um paciente de 30 e poucos anos que cai, está em casa assistindo televisão e morre, não tem uma causa lógica imediata. Você não pode simplesmente sair inferindo que o paciente morreu de alguma coisa. Então, eu acho que isso é um processo conjunto. Acho que naquilo que a gente puder auxiliar na melhora desse serviço, a gente vai, mas a questão do atestado, da venda de atestado, da distribuição, ou mesmo da busca, eu acho que ela é uma coisa que ultrapassa o limite das nossas instituições, embora cada um de nós tenhamos participação nesse processo, acho que cabe a nós também buscar essa informação e esse apoio para a população. Vendramini. Eu já pedi, nós estamos aqui, toda vez que nos encontramos, pensamos ainda mais em melhorar o serviço.
o doutor me informou que está entrando em contato com o serviço de comunicação da USP, para que a gente possa, primeiro, deixar muito claro para a população que esse serviço existe e do que ele cuida, para que as pessoas não deixem mais de procurar também por lá, e eles também, havendo a possibilidade, essa é uma discussão, publicizar, junto com o serviço funerário, quem passa por lá por seus nomes. Nós temos proposto isso. E pedimos também autorização para o serviço, vamos concatenar isso, de deixar muito público essas questões, deixar públicas essas questões também, tornar isso um protocolo de informação. Nós temos um endereço de Facebook para desaparecidos, temos o Ministério Público, temos a USP, temos o Serviço Funerário, que já se juntou. Quanto mais informação, menos fraude. As pessoas terão receio de atuar nesse campo criminoso. Botazo, vamos passar para a nossa parte mais barra pesada. Doutora, me passa aquela cópia do e-mail que eu dei do CRM para a senhora. Aquele textinho do CRM, esse, ó. Deputado, Então, posso só esclarecer doutora a parte? Lúcia, Isso. Se eu Vamos puder lá. só esclarecer, essa parte do serviço de verificação de óbito, então o senhor vê como que a gente roda, excelência, e cai na Secretaria de Segurança Pública, né? Então, morreu em casa é uma proteção da sociedade, em tese, que é preciso saber do que morreu. Então, ele vai à delegacia, órgão estadual ligado à Secretaria de Segurança Pública. O delegado, às vezes, demora horas para mandar um investigador até a casa do sujeito. Horas. Aí começa isso, ele faz o boletim de ocorrência às 9 da manhã, porque ele já demorou na delegacia, porque chega lá, tem uma fila, ninguém passa ele na frente, o defunto morreu às 6 da manhã, às 9 ele consegue fazer o boletim de ocorrência, segurança pública, Estado. Aí o delegado manda o investigador ou o próprio delegado decidem se é uma morte suspeita, e daí iria para o IML, ou se é uma morte natural, iria para o SVO da USP. Então, estamos na mão do delegado até aí. O delegado comunica a sua decisão ao CEPOL, o Centro de Operações da Polícia Civil, Estado, Polícia, Secretaria de Segurança. O CEPOL, sei lá por quê, demora muito tempo para avisar, tanto o IML como o SVO. O SVO, quando ele tem que ser levado ao SVO, era o IML que levava tanto para o IML como para o SVO. É uma função da polícia. No entanto, durante uma greve de 99, o prefeito, greve do IML, o governador Mário Covas solicitou ao prefeito Pita que fizesse esse serviço quando a morte não for suspeita, porque suspeita é perito, é IML, se poderia quebrar o galho e levar o falecido serviço funerário até a Faculdade de Medicina. Pois bem, terminou a greve e o IML não retomou suas obrigações legais e ficou esse embate, a prefeitura não querendo deixar a população sem ninguém para buscar, mas querendo devolver o serviço que não é dela. Olha que situação kafkiana. O Tribunal de Contas do município glosa as contas do serviço funerário, porque ele está gastando o dinheiro do munícipe com o serviço do Estado. Então, é proibido gastar dinheiro aí. Então, eu peguei o serviço funerário com 3 cacarecos velhos que fazia esse serviço, porque o próprio órgão de controle do município não deixa fazer esse serviço, porque é do Estado. Então, nós tentamos devolver oficialmente para o Estado, porque é uma questão de polícia, gente, Secretaria de Segurança, não é do município. O município só entra depois do atestado de óbito. Aí, o Estado judicializou a questão e ganhou uma liminar. Olha, por enquanto, até decidir o mérito, o juiz falou, é melhor continuar com a prefeitura. Isso acabou sendo uma bênção, porque a prefeitura, apesar do Tribunal de Contas, como ela ganhou ali, recebeu uma liminar, ela investiu nisso aí, dinheiro do município. Então, nós adquirimos 6 rabecões novos e estamos fazendo esse serviço. Agora, eu sou moleque de recado do Estado, da Secretaria de Segurança Pública. Uma bela hora, eu nem sei que está morto na casa.
o serviço, o CEPOL da polícia, eu virei moleque de recado do Estado. Oi, você que tem o carro aí, pega o carro e leva lá na faculdade de medicina. E isso é tudo uma confusão para o munícipe. Por isso que eu sou uma grande defensora da transparência ativa. É sair do passivo e, pessoal, ó, o que está pegando aqui. Ó. Então, de novo, é Secretaria de Segurança. Então, é bom que isso fique claro. Professora, a senhora imagina como é no interior. Na capital ainda vai para a faculdade de medicina. No interior, aí vai saber para onde vai. Vamos lá. Liana falando, estou levantando o interior inteiro. Assim que eu tiver o interior inteiro, via promotorias, nós vamos fazer um mapa e mostrar que no interior tem poucos SVOs, e aí quem acumula essa função é o IML. Então, nós vamos levantar tudo isso e procurar intervir pela transparência. Tá? Mas esse trabalho ele já dura 2 meses e está bem difícil. Nós estamos levantando e vamos passar para a comissão. Tá? Bom, antes vai falar, para a gente organizar o tempo, são 12h38. Vamos tentar terminar 1 hora. Vai falar o Botazo agora, depois o Ivan e, finalmente, esse senhor que é familiar, que há 7 anos, o Comparato. Espera aí, eu estou tão emocionado aqui que eu preciso me organizar. Espera aí, uma coisa de cada vez. Deixa eu falar. Comparato e o Botazo. Deixa eu falar uma coisa. Se tem uma pessoa decente nessa terra, lá no CRM, principalmente, se chama Henrique Carlos Gonçalves. O médico e advogado. Deixa eu ler o e-mail que a Elzirinha mandou, para que todo mundo tenha ciência. A Elzira e o Botazo foram falar lá com o Henrique Carlos, no CRM, sobre os processos do CRM contra os médicos legistas que atuaram na ditadura. Escreve a Elzirinha. Doutora Elzira, desculpe a intimidade. Como você sugeriu, tive essa semana em contato com o CRM, Henrique Carlos, e o presidente atual do Conselho, José Ladislau Rosa. Fui com Eva, médica sanitarista, que também está participando da pesquisa sobre o assunto. O Carlos Botazo, presidente da Comissão da Verdade da Associação de Saúde Pública, deve ter relatado que estamos na fase final do trabalho. Henrique Carlos fez um histórico da tramitação do processo contra legistas que foi encaminhado na década de 80 pelo GTNM do Rio e as cassações. Poucas interpelações judiciais foram feitas aos acusados, algumas sem veredito até hoje, como é o caso de Hari Shibata. Há uma série de recursos jurídicos que foram colocados e o processo ainda tramita e o Conselho não pôde concluir nada. Sugere que pode reativar os processos se a Comissão da Verdade Rubens Paiva quiser assinar que esses processos têm mais de 30 anos. Penso que os tribunais hoje possam estar mais sensíveis a essas violações. Falou também da importância de levantar médicos que lutaram contra a ditadura. Estamos fazendo esse trabalho a respeito. Carlos Botazo. Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento o deputado Diana Diogo, cumprimento a mesa. E eu gostaria, antes de apresentar alguma coisa do trabalho da nossa comissão, fazer aqui uma observação. É notável a comunicação do passado com o presente. É notável como práticas da ditadura permanecem acobertadas pelo Estado Democrático de Direito. E é notável como violências que foram praticadas contra opositores do regime, contra militantes, contra pessoas que se levantaram contra a opressão, contra a violência de Estado, as mesmas práticas, então, que foram dirigidas a essas pessoas, cujo objetivo não era a repressão política, era a eliminação física
de opositores, essas mesmas práticas continuem a ser realizadas hoje e com o acobertamento, né, da máscara do Estado democrático de direito. Não há mais o inimigo ideológico da Guerra Fria, mas há o inimigo hoje que é o pobre, o periférico. Esse se tornou o inimigo interno, porque as forças repressivas parecem tomar uma certa autonomia em relação aos controles da sociedade e elas devem produzir os seus fatos, né? Ela vai de modo próprio, ela vai no seu encadeamento e ela não pode parar nesse trabalho todo. Eu gostaria de dizer também que nós temos hoje aqui presentes membros da nossa comissão. Nós formamos aqui em São Paulo a Comissão da Verdade e da Saúde, que é organizada pela Associação Paulista de Saúde Pública. Eu queria nomear o Danilo, especificamente, que está aqui, que é também membro da Comissão Nacional da Reforma Sanitária, que é montada pela Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e pelo Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, então, a sede da Comissão Nacional da Reforma Sanitária no Rio de Janeiro. O Danilo está aqui em São Paulo. Danilo, que tem um doutorado lá no Instituto Oscar Freire, então, ele também é da Comissão Nacional, é aqui do nosso grupo aqui em São Paulo. A Eva, que está colocada ali do lado, que então ela é também membro aqui da Comissão da Saúde aqui em São Paulo. Elzira Vilela, que está colocada ali, já foi nomeada aqui pelo Adriano Diogo, e que vinha já desde o ano passado com a Emília, que também faz parte, a Emília Maciel de Social, faz parte também do nosso grupo atualmente. Então, Elzira e Emília já vinham trabalhando nessa questão do IML e dos laudos falsos, né, com essa tentativa de ter esclarecido com o CRM, né. Então, esse trabalho ganhou agora um novo vulto, né. E é importante dizer assim, que quando o doutor Fernando, né, o doutor Luiz Fernando, fala nesse esclarecimento e nessa separação, que é legal, entre o Serviço de Verificação de Óbitos, né, e o IML, é claro que legalmente existe essa separação, mas eu diria que a população confunde, e confunde não porque a população seja naturalmente desavisada. A população confunde porque, de fato, houve no passado, e continua, pelo visto, a haver no presente, vasos comunicantes entre o SVO e o IML. Não só pela formação, mas também porque eles se comunicam. E se comunicam dos mais variados modos. Se comunicaram durante a ditadura e é possível que eles continuem a ser comunicados agora. Eu vejo como uma coisa extremamente relevante a presença do SVO aqui nesta mesa, para discutir essa questão também dos desaparecidos, prática do desaparecimento, né, inaugurada com a ditadura, e que nós continuamos indo nessa direção ainda nos dias de hoje. Eu lembro que eu comentava agora há pouco com os colegas aí fora, que eu achava que seria interessante se nós tivéssemos ideias dos protocolos com relação à verificação de óbito e à medicina legal em outros países. Como acontece? Como será que isso acontece na Inglaterra? Qual o tratamento que se é dado na Alemanha, na França? Enfim, quer dizer, como na questão do transplante, por exemplo, porque a gente comentava um pouco a questão do desvio de órgãos e a questão do tráfico de órgãos. Quer dizer, quando a doutora Eliane faz referência ao tráfico de pessoas e faz referência ao tráfico de órgãos, eu imaginava inocentemente, que essa era uma prática que já teria sido encerrada no Brasil. Ela foi relatada, eu participei da formação de alguns comitês de ética em pesquisa. Durante quase 30 anos, fui pesquisador no Instituto de Saúde, aqui de São Paulo. Hoje eu sou professor da Faculdade de Saúde Pública. Da minha sala eu vejo o Instituto Oscar Freire, ali na Teodoro Sampaio. Mas durante quase 30 anos fui pesquisador no Instituto de Saúde, e nós ali, então,
começamos a trabalhar a partir da primeira resolução sobre ética em pesquisa, a resolução 196, e agora com a resolução 466, nós começamos a lidar, então, com a questão da ética em pesquisa que envolvia seres humanos. A pesquisa em saúde, para quem não sabe, ela é marcada por ilegalidades. Até o advento da resolução 196, nós éramos os pobres, os países periféricos, África e países pobres da Ásia, e mesmo na América Latina, eram povos objeto das experiências, né, das pesquisas em fármacos, né, dos grandes laboratórios, pesquisas multinacionais que vinham para o Brasil, que eram realizadas aqui como braço dos grandes laboratórios mundiais. Hoje é uma situação superada, ou potencialmente superada, com a obrigatoriedade, desde a tradução. Nenhuma pesquisa pode ser submetida à avaliação ética no Brasil se não esteja no vernáculo, porque as pesquisas também chegavam aqui frequentemente em língua estrangeira. E, naquela altura, nós convidamos o professor Gabriel Ozelka para discutir um pouco as particularidades do funcionamento do aconselhamento ético na Faculdade de Medicina e no HC. E nós o ouvimos com muito entusiasmo, porque ele contava exatamente os aspectos que estão sendo levantados aqui hoje. Só que ele nos contava desses aspectos que estão sendo relatados aqui hoje em 1998, quando montamos no Instituto de Saúde o primeiro comitê de ética em pesquisa com seres humanos. Lá nós não fazemos pesquisa clínica, nem pesquisa de técnicas cirúrgicas, nem pesquisa experimental, com fármacos ou imunobiológicos. Nós trabalhamos muito mais com pesquisa social, mas, mesmo assim, o aconselhamento ético, apesar da redução do dano, o aconselhamento ético é relevante, ele é necessário, nos acostumamos a isso. Havia resistência da comunidade científica, e, sobretudo, os que fazem pesquisa social ou pesquisa qualitativa, em se submeter ao aconselhamento ético, e nós julgamos que a presença de alguém como o professor Gabriel seria importante para ajudar a remover resistências. E ele nos contou coisas estarrecedoras que aconteciam neste âmbito, né, de tráfico de órgãos, de violação de cadáver, de manipulação de despojos sem o consentimento de família e sem que houvesse algum comunicado, porque era a praxe, era o costume. E ele dizia daquilo como algo ultrapassado, algo que, então, naquele momento, uma nova cultura institucional se instalava, e algo diferente, então, estava acontecendo. E é possível a gente, então, agora concluir que, na verdade, as coisas mudaram, mas parece que não mudaram como gostaríamos que tivesse mudado. Ou, para usar o termo de Lampedusa, elas mudaram para que nada mudasse. Elas mudaram para que tudo permanecesse como estava, né? Então, eu vejo, e acho que eu partilho a opinião dos meus companheiros de Comissão da Verdade e da Saúde aqui em São Paulo, e de tantos outros, eu vejo como um fato altamente positivo que o Ministério Público e que a Faculdade de Medicina estejam aqui hoje. E digo, Adriano, com todo o coração, é importante que nesta casa venha o IML e venha também o Conselho Regional de Medicina. Acho que é fundamental que haja abertura dos arquivos e que nós possamos ter acesso aos processos que até recentemente tramitaram como segredo de justiça, agora estão abertos, né? Então, é nesse sentido que foi muito auspicioso o encontro tido a semana passada entre Elzira e a Eva, só corrigindo o Adriano, não fui eu que estive nesta reunião. Nós montamos uma estratégia, julgamos que era conveniente que fosse uma reunião mais discreta, com menos gente participando. Então, a Elzira, que já vem coordenando esse trabalho, esteve lá com a Eva, e foi auspicioso, eu acho que foi altamente produtivo, né, o posicionamento do Conselho Regional de Medicina, que se até agora o Conselho havia se recusado a este diálogo com a sociedade, que nós não ignoramos que as ordens elas são autistas, né?
por determinação legal, quer dizer, as ordens são autarquias que conversam entre si. Eu acho altamente relevante que, nesse momento, o Conselho se abra, então, a este diálogo com a sociedade, que ele se atualize, né? E acho que seria a gente tem que ver meios, nós teremos condições de trabalhar, e eu penso que vai ser muito importante a gente ir com cautela nessa direção e encontrar formas, né, de ter a cooperação ou do CRM inteiro, de grupos, né, lá no CRM, para o esclarecimento, então, desses fatos terríveis todos, né? Nós começamos a trabalhar inicialmente fazendo as biografias, digamos assim. Nós temos algo em torno de 50 biografias de documentos consultados, mas, sobretudo, desse dossiê que está com a senhora aí agora. E nós temos que fazer a confrontação desse material com o material existente no CRM e, fundamentalmente, com os laudos do IML. Quer dizer, sem que haja, quer dizer, nós podemos trabalhar, como até agora foi trabalhado, todos os grupos que lidaram com isso, desde 79, quer dizer, quando o jornal Movimento, em 79, publica uma extensa reportagem com o caso do Herzog, o caso do Mário Fiel, quer dizer, mostrando já naquela altura como é que o IML vinha trabalhando, quer dizer, como é que, isso em plena ditadura ainda, quer dizer, o jornal teve uma coragem tremenda naquela altura. Acho que é importante que isso seja destacado, quer dizer, ele apresenta, inclusive, fotos do laudo cadavérico do Herzog, né, está colocado na revista. Então, a revista teve uma grande coragem de ter feito isso, mas é surpreendente que, de 1979 para cá, as coisas tenham caminhado tão pouco. Então, acho que é uma expectativa que nós temos na nossa comissão, que tem também a Comissão Nacional da Verdade em Brasília e a Comissão da Reforma Sanitária, porque há um conjunto importante de trabalhadores da saúde que foram vítimas de violações, perseguições, prisões, tortura e morte, e são fatos esses todos, então, que nós temos a esperança de poder elucidar, né, com esse trabalho. E, nesse momento, eu acho que com a nossa presença aqui, a presença de todos os demais aqui nesta comissão, na Assembleia Legislativa, eu penso que nós teremos plenas condições. Acho que nós temos um trabalho conjunto a ser feito e acho que nós conseguiremos obter informações relevantes e importantes sobre os desaparecimentos do passado, porque o desaparecimento do passado continua no presente. Eu acho que esta aqui é a questão básica. Obrigado. Koba, Posso só fazer um comentário breve, deputado? só fala seu primeiro nome, por favor. Muito rapidinho, só para dizer isso. Só para dizer para o Botazo, meu nome é Luiz Fernando, do SVO. Em relação à pesquisa, acho que isso que você colocou, Botazo, é extremamente relevante. Acho que depois desse processo, a pesquisa no Brasil começa a ser regulamentada, né? E eu acho que isso é uma busca constante, tanto que no SVO especificamente, né, a gente está dentro de uma faculdade, de uma universidade que tem mecanismos de ensino e pesquisa atrelados, né? A gente tem uma relação direta com duas entidades que fazem todo o processo de verificação e acompanhamento ético disso, né? Que é a Comissão de Bioética do Hospital das Clínicas, para questões de ética profissional mesmo, de atuação no serviço, e a Comissão de Ética para Avaliação de Projetos de Pesquisa, a CAPEPESC, ou a CEP, a Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina, né, que regulamenta os processos de pesquisa, incluindo todos os aspectos relacionados a consentimento livre, esclarecido, autorizações familiares e etc. Duas coisas, dois encaminhamentos. Koba, você que está acompanhando a Comissão da Verdade, vamos fazer esse ofício bem fundamentado ao CRM, dizendo que nós temos interesse que esse assunto do processo da atuação dos médicos legistas da ditadura continue sendo acompanhado. Acho que é bom a gente reforçar, e até se a gente conseguir um apoio da Comissão Nacional da Verdade, para dar mais peso para esse... Eu peço desculpa aos dois companheiros, até o companheiro que veio do Rio de Janeiro, tal, da Comissão da Reforma Sanitária, e não abria a palavra, mas é que tem tanto assunto. E, Baixo, queria te pedir uma coisa, se é que é possível.
quando acabar a reunião, nós vamos passar um pequeno clipezinho de um trabalho de uma jornalista chamada Daniela Arbex, de Minas Gerais, que recolheu o material de venda de órgãos do manicômio de Barbacena no Ah, que é um caso terrível, sim. que foram 1.800 cadáveres vendidos e tal, que ela tem o livro da venda das peças, como era chamado pelo Hospital de Barbacena. Agora, nós temos uma dívida para com o povo de São Paulo, que é o Juqueri, que o Roberto Gouveia começou a trabalhar quando ele pegou os legistas, o IML, e o Juqueri está esquecido, né? E tem muita coisa do Juqueri, lógico que destruíram muita coisa, mas Juqueri é tão ou mais criminoso, porque Juqueri começa na... Bom, enfim, Sim. Juqueri é o Juqueri, não precisa ficar adjetivando. Então, eu queria ver se vocês, além desse trabalho dos médicos legistas, não podiam ter perna para pegar o Juqueri. Então, como está muito adiantado, então, só e ajudar... mas acho que só e informa ajudar a você, gente- então, Hã? só informa você, então, Adriano, e acho que a todos os presentes. A associação, ela abriu junto com a nossa Comissão da Verdade, nós abrimos um terceiro grupo, digamos assim. O segundo grupo agora é dos trabalhadores da saúde, e o terceiro grupo é da saúde mental. Então, exatamente amanhã, nós chamamos uma reunião aberta com movimentos e entidades, na sede da associação. O tema é violação de direitos e saúde mental. E a gente pensa em trabalhar com 4 eixos temáticos, um deles é a questão dos manicômios. Okay? Ótimo. Bom, pessoal, a Comissão da Verdade da Unifesp, que é constituída, pelo menos coordenada por 2 pessoas, a professora Ana Neme e o professor Comparato, que só o sobrenome dele, o trabalho dele, porque foi importantíssimo a Comissão da Verdade da Unifesp na transição das ossadas que passaram pela Unicamp, passaram pela USP, agora foram para a Unifesp. Então, queria passar a palavra para o Comparato, depois o Ivan fala uma fala, o senhor, e aí a gente termina mostrando esse trabalho dessa jovem jornalista Daniela Arbex sobre tráfico de órgãos lá em Minas Gerais. Com a palavra, o Comparato. Bom, boa tarde a todos. Acho que já é tarde. Eu não vou me demorar muito. Eu vou dizer algumas palavras. De fato, nós, na Unifesp, nós recebemos várias solicitações vindas de vários lugares, várias pessoas, para que nós pudéssemos colaborar aí com essa questão que é uma questão moral, humanitária, a apuração da vala de Perus, dos ossos que estão lá, das pessoas que estão lá, enquanto a gente não sabe quem é que morreu, como é que morreu, então são pessoas. Essa é a minha tese. Então, a gente tem que tratar com dignidade essas pessoas. E, enfim, houve uma série de solicitações. Como eu faço parte da Comissão da Verdade da Unifesp, isso foi parar na Comissão da Verdade e ninguém entendia muito do assunto, ninguém sabia. Aí, eu fui lá pessoalmente a reitora explicar o que estava em questão. O deputado também ajudou a convencer a reitora, né? Enfim, várias pessoas que estão aqui também foram lá e a reitora apostou nessa questão. E o que é importante, que eu quero dizer aqui, é que não se trata apenas de um trabalho de investigação, de apuração sobre quem são as pessoas que estão ou que estavam na vala de Perus e que agora ficam passando de um lugar para o outro. A reitora, muito sabiamente, ela vislumbrou algo maior, então isso vai ser apenas uma das funções do que está sendo gestado, que é uma espécie de departamento de antropologia forense, um centro de antropologia forense, que é uma ideia que foi inspirada no que aconteceu na Argentina, né? Isso foi decisivo na Argentina para que a justiça de transição na Argentina fosse feita de uma maneira que representa um diferencial, né? E por isso serve de modelo para uma série de outros países.
Então, o que é esse Centro de Antropologia Forense? É um centro no qual não há apenas médicos, patologistas, ou legistas, ou pessoas que sabem trabalhar com ossos. Eu sou de uma escola de humanidades, então eu não sei nem como é que pega um osso, né? Então, minha contribuição não vai ser nesse sentido. Então, a ideia é que é preciso que haja várias especialidades, várias reflexões para ajudar a pensar sobre os dobramentos, a importância dessas questões. Então, um pouco o que nós vimos aqui, várias pessoas falaram, vão todas nesse sentido, né? A gente não está interessado apenas no passado, né? Por que a Comissão da Verdade aqui da Assembleia Legislativa se preocupa com essas questões? Porque essas questões dizem respeito ao presente e também ao futuro. O que todo mundo quer aqui nessa sala, imagino, é virar a página. Não ter que mais... Ninguém está aqui porque gosta de discutir, de ouvir falar sobre mortos, sobre desaparecidos, sobre essas coisas. A gente está aqui na esperança de não ter que mais ouvir essas coisas daqui para frente, né? Então, o que nós queremos, todos, é virar a página. Mas, antes de virar a página, a gente tem que ler essa página, né? Por mais difícil que seja ler essas coisas terríveis. Por quê? Porque, senão, nada vai impedir que esses mesmos horrores sejam reescritos mais para frente, tá? Então, por isso que a busca por desaparecidos é uma questão atual, é uma questão presente. E, enfim, houve várias afirmações aqui que nos levam a pensar que a questão é uma questão de organização administrativa, né? Tem uma frase que a gente sempre ouve quando alguém quer se referir a uma desorganização administrativa, ou a corrupção, ou alguma coisa que está mal, enfim, parada, que é há esqueletos no armário. Então, aqui há muitos esqueletos no armário. A gente tem que abrir esse armário e arejar esse armário, olhar lá dentro. Falou-se até em Kafka, né, para falar numa situação de burocracia, enfim, dificuldade de lidar com essas coisas, com organização complicada. Então, há a necessidade, mais do que nunca, de abrir os arquivos, de unificar os arquivos, né? Eu confesso que eu não sabia, fiquei estarrecido com essa história de que há 72 IMLs em São Paulo e que eles não se comunicam. Então, esse é um exemplo claro enfim, a falta de organização administrativa, né? Essa ideia que é muito boa de colocar na internet os dados, né, daqueles que são, enfim, encaminhados para o sepultamento gratuito, é uma ideia tão simples que a gente pensa, por que ninguém teve ideia antes, né? Hoje em dia, a primeira coisa que a pessoa faz para buscar alguma coisa é ir na internet. Então, é simples, né? Então, não só unificar os arquivos, mas tornar público, publicizar essas coisas, né? Eu não pude deixar de lembrar também, numa reflexão da Hannah Arendt, quando ela, para exemplificar a situação dos direitos num determinado país, ela diz que se aquele que cometeu um crime tiver mais direitos, né, do que antes de cometer o crime, isso exemplifica uma situação em que a pessoa foi desprovida de todos os direitos. Então, eu soube aqui também que se alguém cometeu um crime e foi fichado por isso, ele pode ser identificado se ele desaparecer. Então, isso ilustra muito bem o grau dos direitos no Brasil, do desrespeito aos direitos, né? Enfim, e há vários momentos também nesta mesa em que nós pudemos ver a confusão entre o público e o privado, que é outro problema muito sério no Brasil. Não é por outra razão que a polícia também aparece como responsável, como um ator importante em muitos episódios que foram tratados aqui,
né? Porque a quem interessa essa desorganização? Né? A quem interessa que esses dados todos, esses arquivos, não se comuniquem? Né? Foi mencionado também o RSM, resistência seguida de morte. Né? Então, esse caso é exemplar. Né? Até o nome explica muita coisa. O sujeito é culpado, né? Ele é acusado por um crime. Qual o crime? De resistência. Depois, ele morreu. Ou seja, conclusão, ele é culpado por ter morrido. Né? Então, até na denominação, isso mostra, dá indícios do interesse que está por trás. É de encobrir as coisas. Né? Se a morte é a coisa mais democrática que tem, porque todos vão morrer e vão ficar do mesmo jeito depois, né? Vira pó. Então, é preciso que isso seja tratado da maneira mais transparente e republicana. Né? Enfim, isso isso diz respeito, portanto, à questão dos desaparecidos, não só ao passado, que aconteceu na ditadura, mas a hoje em dia, agora, e também ao futuro, porque enfim, se o Estado nem sabe quem são os mortos, quem morreu, não sabe nem identificar as pessoas que morreram, né? Porque por várias razões, porque isso é encoberto, porque a falta de organização, enfim, isso tem implicações. O que pensar como é que vão dar baixa nos títulos, no cadastro dos eleitores, como é que vão dar baixa nos cadastros do INSS, como é que vão poder pensar enfim, contribuir com as políticas públicas, né, no caso dos dados epidemiológicos. Enfim, essas questões todas dizem respeito a todos nós, não apenas aqueles que estão buscando um parente ou alguém próximo que desapareceu. Né? Enfim, e a polícia serve a todos nós. Então, todo mundo está implicado nessa questão. Né? Não é uma questão particular daqueles que estão em busca de um ente querido. Obrigado. Muito bom. Companheiros Ivan, Amelinha, Bernardão Kucinski, Elzira Vilela, Ângela Mendes de Almeida, que são as pessoas que eu identifico nessa sala, que fazem esse trabalho de recuperação da memória e de apuração de todos os crimes. Eu acho que essa comissão está sendo coerente, espero nunca decepcioná-los. Então, Ivan, com a palavra, depois esse companheiro aqui, que há 7 anos está procurando a esposa dele, veio tentar vir nessa audiência fazer um pequeno relato, e a gente passa esse pequeno clipping, esse pequeno trailer produzido pela Daniela Arbex, que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Com a palavra, Ivan Seixas. Eu gostaria de falar muito com a doutora Eliana. Desculpa, mas é que eu queria falar não como coordenador da Comissão da Verdade, mas sim como membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos e também como ex-presidente do CONDEP, que fui até o mês passado. Essa história da IML, indigentes e tudo mais, tem uma lógica que eu acho que a gente precisa reconstituir. Em 1990, quando nós abrimos a Vala de Perus, que nós já sabíamos da existência da Vala de Perus desde a década de 70, nós abrimos formalmente quando houve condições políticas de abrir, porque antes a gente tinha uma sucessão de ditadores que não iriam permitir uma busca, uma localização do que nós queríamos. E com a prefeita Luísa Erundina, nós nos sentimos em condições de fazer essa abertura. Então, essa história ela tem que ser registrada. Na CPI da Câmara de Vereadores sobre a Vala de Perus e também na comissão de apuração dentro da prefeitura, que eu, a Melinha e a Suzana Lisboa fazíamos parte, nós identificamos um procedimento que não é um detalhe. Ficou-se aqui hoje
falando do serviço de verificação de óbito, USP e tudo mais, isso é um detalhe técnico que absolutamente não tem a importância que a gente acaba desviando a atenção e dando. Pelo seguinte, indigente, a palavra que se procura no dicionário, indigente, quer dizer sem posses, quer dizer pobre. O pobre que não tem direito algum em vida, quando morre, tem menos direito ainda. E nós defendemos, na CPI das ossadas de Perus, que se fizesse uma análise e, principalmente, uma ação para que se tirasse essa figura. Por quê? Porque indigente, erradamente, é colocado como sendo o não identificado, o não reclamado. Isso não é verdade. O indigno. Não é verdade. Na realidade, o indigente é uma forma rancorosa de tirar o resto de direitos da pessoa e tratá-la como lixo. Até a Vala de Perus, a criação da Vala de Perus, eram 5 anos o tempo de exumação para tornar aquilo um despojo jogado em vala comum. Com a ditadura, foi reduzido para 3 anos, porque eles tinham necessidade de fazer a operação limpeza, esconder, né, as ossadas. E essa figura serviu para acobertar todos os crimes da época da ditadura, tanto os mortos e desaparecidos políticos, quanto as vítimas do Esquadrão da Morte, como a Adriana estava falando, e também as vítimas da censura, que era, não sei se a senhora sabe, em 73 teve uma epidemia de meningite que matou 3.000 pessoas na cidade de São Paulo. E as pessoas não sabiam do que morriam porque não tinha informação, porque a censura não deixava. E elas foram, uma boa parte, enterradas em Perus, nessa vala também. As vítimas da fome, as vítimas da miséria das grandes cidades estão lá nessa vala, e nas outras valas também. Agora, essa figura canalha que criaram, rancorosa contra o pobre, de que pode-se tirar o direito, serve hoje, aí eu vou falar como presidente do CONDEP, serve hoje para cobertar os crimes da polícia. Não é talvez, é isso. Não por acaso aquela execução dentro do cemitério lá em Mogi, que a polícia vai lá e mata lá dentro e enterra no ato. Não é uma questão de rotina processual, procedimental, de se o serviço de verificação de óbito leva ou não leva para não sei aonde. O problema está, por isso não está aqui hoje a Secretaria de Segurança. Porque o problema está no IML. Porque quando você tira o direito do cidadão pobre e diz que ele pode ser feito qualquer coisa, você está acobertando. Polícia Científica e o IML são a chave dessa história. A Polícia Científica absolutamente não faz o seu trabalho. Quantos por cento dos crimes violentos são elucidados no estado de São Paulo? 5%, quando muito. Quantos por cento dos ricos que têm o crime violento? Todos são. Por quê? Porque tem esse componente de classe. Agora, o mais importante é a gente entender que a gente precisa, por lei, desconstruir essa retirada de direitos, retirada da possibilidade de esconder. Como na ditadura foi escondido o desaparecido no meio de um monte de outros indigentes, é até irônico, né? Aquelas pessoas políticas morriam para defender os pobres e são colocados na condição igual com seus semelhantes, dizendo todos são indigentes, todos são vítimas da opressão. Nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante a gente criar uma lei que proíba a destruição. Por quê? Porque não é o não identificado, não é o não reclamado. É qualquer um que possa ser vítima de um crime, que possa ser passível de uma perícia. Por isso tem que ter um banco de DNA, por isso que tem que ter guardado. É inimaginável o serviço funerário pensar em descartar, queimar. Não pode fazer isso. Porque hoje ninguém está olhando para aquela ossada, mas pode olhar daqui a um ano, daqui a um mês. Vou te esclarecer só uma coisa. Eu não estou dizendo que só estou esclarecendo. Porque os indigentes, Lúcia, do serviço funerário, os indigentes, paradoxalmente, ao que se pensa,
Eles estão nas covas individuais. Os ossários gerais que ela foi visitar é de família, com nome, sobrenome, etc. Não foi decorrente de crime, teve um sepultamento Mas, justo. Lúcia, não pode descartar, porque ali, no meio de ossos que não tem nome, pode ser colocado alguém que interessa a gente, como indigente, seja colocado como se fosse de uma família. Sim, só que o cemitério fecha. Não, mas E vamos enterrar aonde? Lúcia, a questão que a doutora Eliana está levantando é muito importante. Não é o fato de onde enterrou originalmente, porque depois de 3 anos, desaparece aquela pessoa, por mais que se coloque dentro de um saco. Não é por acaso que é colocado um papelzinho que cai facilmente. Não é por acaso que não tem uma identificação metálica, Misturar. por exemplo. Não é por acaso todo esse procedimento. Não é uma questão técnica, é uma questão de princípio. Tem que pensar de cabo a rabo. Por exemplo, o IML não pode ficar, não Ivan, faz o menor sentido. Eu defendo isso, só isso. Só que é uma coisa assim, os que eram da época da ditadura já foram cremados. Isso, infelizmente. Então, eu tenho vamos dúvidas, ser- mas... Ivan, eu não pra quero te interromper, mas conta o que você achou lá na Vila Formosa. Conta para ela. Que não é do tempo dela, mas é um escândalo, não dá para a gente... Ignorar. E você, mais do que aqui, conhece todo mundo. Conta o que você viu, o que você descobriu, não o que você viu, o que você descobriu na Vila Formosa. Na Vila Se Formosa... bem que a gente não pode esticar Na muito Vila essa- Formosa, quando foi inaugurado o cemitério de Perus, foi feita uma reforma urbanística em que as quadras tinham tamanho e foram encurtadas. A partir desse momento, o que era a sepultura número 1 deixa de existir, como a sepultura número 300 e pouco. A sepultura 300 e pouco mais 1 é que passa a ser a sepultura 1. Ou seja, você não tem mais condições nenhuma de localizar ninguém. Essa que é a questão. Além disso, foi criado, na época da ditadura, um ossário, uma vala comum, onde tem, na administração 2 do cemitério de Vila Formosa, tem na frente tinha um cruzeiro, que embaixo tinha um ossário, que são as ossadas todas misturadas, foram colocadas lá. Na década de 90, foi criado, 2000, né? Já em 2000, foi feita uma vala sobre a vala. Sobre a vala da ditadura foi criada uma outra. Foram colocadas, em cima das ossadas soltas, vários sacos, supostamente identificados, e em cima foi colocado entulho, terra, e aquilo tudo compactou, esmigalhou as ossadas dos tempos da ditadura. Tá? Então, só para registro, o velório de Vila Formosa, lindo, maravilhoso, foi construído sobre 4 quadras, quina de 4 quadras. Ali embaixo está cheio de ossadas que absolutamente não existem mais para efeito legal. Fizeram a plantação em cima. Sim. Nós familiares, acompanhamos tantas exumações, que nós já tínhamos condições de disputar com os médicos legistas para dizer idade, raça, sexo, porque só com o crânio você consegue saber isso. E nós tiramos do meio das raízes, que a Melinha está falando, nós tiramos do meio das raízes ossadas. Por quê? A quadra 11, que era conhecida como a quadra dos militares ou dos terroristas, como eles falavam, tinha sepulturas em um sentido. E eles criaram uma quadra, duas outras quadras pequenas, em sentido diagonal, e no meio colocaram um bosque. E simplesmente tivemos que fazer escavações para localizar embaixo das árvores as ossadas. Isso daí mostra, primeiro, que foi uma questão deliberada, e mais do que isso, foi uma questão deliberada para esconder. Agora, esse procedimento se mantém até os dias de hoje. Eu tenho certeza, não perco se eu apostar, que a senhora está sofrendo pressão pelo seu trabalho. Eu duvido que não esteja. Por quê? Porque o que está em jogo é esse massacre que fazem com a população pobre, com as execuções, ocultação de cadáveres.
que é para não fazer nada por essa população, porque isso acoberta. São duas coisas. Uma, a falta de direitos, outra, o acobertamento dos crimes cometidos pela polícia. Não é pequeno isso. É uma coisa muito grande. E a gente precisa ter... Aí eu estou afirmando o seguinte, nós, Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos, nos colocamos ao seu lado para ajudar no seu trabalho, para não deixar que a senhora seja pressionada e que tenha que parar de trabalhar, porque esse trabalho é fundamental. Agora, mais ainda, é mudarmos as regras a partir de leis que não se permita a destruição de ossadas, não se permita a exclusão de possíveis provas, porque a pessoa morreu por algum motivo. E não é colocar a culpa na USP, no serviço de verificação, porque eu não sei o quê. O aparato é tão criminoso que em São Paulo, capital, não. Mas no interior, em outros estados, o IML, médico legista, participa da captura e morte de pessoas. E depois vai fazer, dizendo o quê? Vai dizer o que a polícia quer. O registro, o pedido de exame de corpo de delito ou de exame cadavérico, tem a versão que deve ser contada. Não por acaso, aquele massacre de 2006, as mortes de maio, tudo foi engavetado. E aí a gente tem essa coisa fechada, criminosamente fechada, para não acontecer. Então, eu não gostaria que esse nosso debate se encerrasse aqui, não gostaria que fosse reduzido a uma questão técnica, porque o serviço não sei o que faz, o outro não sei o que não faz. Não pode ser uma questão de vontade pessoal. Tem que ser procedimentos legais, rígidos, que têm que ser respeitados. Por vivermos em democracia, por vivermos em república, porque todos sejam tratados do mesmo jeito. E aí, eu acho que a gente ficar nessa coisa de acusação ou de tentar localizar é um jeito fácil de desviar a atenção. Tentar localizar aonde está o problema. Ou o problema não está no procedimento, o problema está na concepção toda. E dá para afirmar, como presidente do CONDEP que fui, posso afirmar, está na Secretaria de Segurança. Por isso ela não está aqui hoje, que deveria estar aqui para responder e para poder mostrar o que faz e o que deixa de fazer, principalmente, para coibir os crimes de acobertamento que tem. Entendeu? Era isso. Obrigado, Ivan. Espera um pouquinho. Doutora, a senhora quer falar alguma coisa, doutora Luciana? Que depois vem aquele simplesmente senhor. concordo. Que desde o início você vê que quem chamou a Secretaria de Segurança, inclusive, porque é do aparato repressor. Tá certo? Adriano, Só deixa eu... eu só queria Botazo, juntar, eu só queria juntar nisso que o Ivan disse, que foi uma deliberação que nós tomamos na nossa comissão, acerca dos laudos e dos laudos falsos do IML e com o Conselho Regional de Medicina. Não é uma questão médica, que você chamou de uma questão técnica. Não é uma questão médica. É uma questão de política e uma questão de direito. Não, Vendermini, espera um pouquinho, um minuto. Aí você entra fala, doutora, vai, desculpa. Eliana, promotora. Seu Ivan, eu queria agradecer primeiro o nosso diálogo, né, olho no olho. Eu concordo que é um todo e eu percebo, né, não só pelo estudo que faço. A Melinha sabe há quantos anos eu estou fora do gabinete. Eu não sou uma promotora que procuro descobrir a verdade nas minhas paredes, porque elas não virão, elas vêm com o boletim de ocorrência pronto, e eu não aceito isso. Tá? Mas, e também acredito na educação popular, como sempre fizemos, mas são nos pequenos detalhes que formam esse mecanismo sórdido que nós vamos começar a debelar a possibilidade de fraude diante dos nossos olhos de uma falsa democracia. Então, como eu comecei vendo isso? Justamente eu e um estagiário meu que aqui se encontra, uma equipe de 2, né, olhando aquilo e pensando, mas indigente tem um conceito no dicionário comum. Isso não é indigente. A primeira pergunta que eu fiz ao SVO e que fiz ao IML é por que todo mundo é classificado como indigente, se indigente é uma questão econômica, né? E que nem sempre, ou quase nunca, tem a dizer sobre a nossa maioria da população, que, quando pobre, zela pelos seus. São os que mais zelam pelos seus.
Então, essa foi a primeira briga. E eu vi que, na estatística, como ainda está até lá hoje, porque não tem mais como apagar, nós já imprimimos, indigente é comparado ao não reclamado. Isto é uma forma de esconder. E são nos pequenos detalhes, supostamente técnicos e pensados, que nós vamos derrubar isso. Então, eu concordo com o senhor, mas eu não posso passar por trás desse meu estudo detalhado para que a gente afaste todas essas formas de esconder regras dentro de pensamentos técnicos. Essa foi a minha primeira dúvida. Foi aí que eu comecei a ver que não tinha tanto indigente assim, porque eu sei que não são indigentes. Eu sei que não são indigentes. E quem criou esse não reclamado não foi o dicionário comum, foram os técnicos que estão escondendo pessoas. Então, eu persisto nesse trabalho técnico, mas para chegar à lógica do todo, para eu poder afirmar esse todo. Tá? A Secretaria de Segurança Pública é, sim, alvo dos nossos trabalhos também, porque a gente sabe que ali tem torturados e traficados, e esse é o nosso mote. Quando o Ministério Público entrou ali, não entrou simplesmente para pensar como resolveremos o problema de várias famílias que nós podemos já resolver na área da infância, na área do idoso. Nós temos que resolver o problema criminal que está escondido atrás de um boletim de ocorrência, sempre um flagrante, porque o resto não se resolve na polícia, sem clareza de quem nós temos que efetivamente apontar. O SVO sabe disso. Foi a partir de um primeiro apontamento ali, com essa coisa de não indigente, não reclamados, e também no IML, que a gente começou a mudar. E nós estamos mudando, e certamente incomodando. Isso tem acontecido, sim, mas eu sei que que a nossa causa, a causa da população, onde eu me incluo, é boa, é forte, e nós somos mais fortes. Agora nós vamos ouvir esse senhor, esse familiar. Eu só queria, antes de passar a palavra para ele, porque vai ser uma fala muito forte, muito emotiva, como qualquer familiar, eu só queria falar uma coisa para você, Ivan. A doutora Lúcia é uma pessoa, trabalhou muitos anos com a gente aqui, ela é amiga do Paulo Dantas, onde ela se mete só sai encrenca. Você tem uma aliada do tamanho de um bonde aqui. Vamos lá. O senhor com a palavra, por favor. Posso falar? Se identifica, pode fazer sua fala com tranquilidade, por favor. Excelência, o que fizeram com a minha esposa... Fala o seu nome, por favor. Carlos da Silva. O Edivaldo Carlos da Silva. Como eu sou conhecido em São Paulo inteiro. O que fizeram com a minha esposa foi um caso de terror. Eu tenho todos os documentos necessários para mostrar para toda a população de São Paulo, como o senhor já me conhece aqui há 7 anos já. Né? A minha esposa foi fazer uma cirurgia de hérnia, colocaram 3 telas de plástico dentro do intestino dela, os plásticos furou o intestino dela, está aqui as provas, né? E ele simplesmente não abriu o intestino dela para fazer a costura, simplesmente cortaram o pescoço dela. O pescoço foi cortado de ponta a ponta, assim, ó, de orelha a orelha. Né? Então, foi colocado um perito para fazer o laudo médico. Esse perito nunca fez absolutamente nada. É um perito incompetente, não tem conhecimento nenhum. Ele escreve, é o 5 parecer, que ele só coloca besteira aí, não fala absolutamente nada. Então, eu, dentro do IML, eu já fui lá umas 50, 100 vezes, não sei o número de vezes que eu fui lá. Aí eu pedi para um outro perito fazer um laudo médico com a causa da morte e tudo que aconteceu, porque eu falei para ele, isso daí vai me gerar uma indenização. Eu vou receber um dinheiro, um valor, né, considerado muito bom, né, por conta das atrocidades, do terror que fizeram com a minha esposa. Simplesmente esse perito do IML, ele me pediu R$100 mil. Eu quero que fique gravado. Ele me pediu R$100 mil, porque, como eu falei para ele que eu precisava do laudo médico, uma prova, para poder processar os culpados pela morte da minha esposa. Então, ele me chamou em particular. O que fez esse laudo aí, esse parecer, não diz absolutamente nada. Eu reclamei para esse daí, ele falou assim, você me processa.
Só isso. Ele falou assim, eu não vou fazer mais que isso. Né? Aí ele falou assim, você me processa, eu não faço mais que isso. Agora, o outro perito me pediu 100 mil reais. 100 mil. Né? Só que eu não tenho o nome dele, a fotografia, o nome, nada, e o cargo dele lá. Isso já faz alguns anos, né? Mas isso ficou gravado na minha mente. Eu falei para o promotor de justiça que estava com o caso. Eu falei, oh, Sua Excelência, aconteceu isso. Ele duvidou de mim, o promotor. Falou, não, senhor, o senhor está falando besteira. Falou assim, eles estão brincando com o senhor. Jamais um funcionário do IML vai lhe pedir 100 mil reais. Falei, não, senhor, ele me pediu e me chamou em particular, porque eu falei para ele que essa morte aqui vai gerar indenização. Ele sabe que é uma indenização alta, por isso que ele pediu 100 mil reais. Eu falei, eu não tenho 100 mil reais para lhe dar. Não é? Então, eu falei para o promotor, agora, eu lamento um promotor, ficou sabendo de tudo que aconteceu, se simplesmente não demorou muito tempo, ele saiu fora do caso. O caso foi encerrado. Eu conheço o doutor Roberto Tardelli. Eu conheço. Falei para o doutor Roberto Tardelli, está aqui os documentos, está aqui as provas, está aí tudo. Aí ele falou assim, deixa eu ver isso daí. Né? Aí ele falou assim, não, aqui você tem um farto material e aqui tem provas. Né? Aí ele mandou abrir e depois o caso está indo para júri popular. Né? Está dependendo da decisão do juiz. Né? Porque eu falei para ele, aí o doutor Tardelli é honesto, competente, é uma pessoa de muita moral. Aí o doutor Tardelli falou, não, esse funcionário jamais poderia falar em dinheiro para você. Eu falei, mas é verdade, doutor. Ele falou. Mas ele falou assim, cadê o nome dele, cadê o endereço, etc. Eu falei, não tenho, doutor. Não é? É lamentável. A gente pode acreditar no órgão público desse? Pode acreditar nessa pessoa? Jamais. Há 7 anos que eu estou falando aqui, o deputado já me conhece e sabe isso daí. Né? Agora, eu não posso pedir indenização pelas atrocidades, né? E eu não tenho 100 mil reais para dar. Enquanto isso, não sai o atestado de óbito. Ela está intestada como indigente sem atestado de óbito. Não tem atestado de óbito. Né? Aí, na última hora, a minha família não quis que eu levasse o caso para frente, né? Aí foi encerrado, né? Aí foi feito de qualquer jeito lá, mas não tem atestado de óbito. Agora, é uma vergonha. E chama isso de autoridade, né? De pessoas competentes, de promotor, ou então de perito. Ele não é perito. Ele é um corrupto. Tá bom. Né? Então, eu sei, eu vou encerrar minha oportunidade para poder dar o direito aos outros companheiros também. Muito obrigado e boa tarde. Nós é que agradecemos. Meu sentimento sincero. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Para concluir, chegou alguns exemplares desse documento que os familiares reivindicaram muito para que ele fosse reeditado. Ele tem um nome horrível, mas é o nome da época, que é um relatório de 1975, que foi produzido na prisão, no auge da repressão, que fala sobre as torturas, dá o nome aos agentes de Estado. Tem para todo mundo aqui. Nós vamos fazer um lançamento. Isso foi um trabalho de escultura de ourivesaria do Ivan, da Melinha e dos companheiros de sempre. Eu me referi aqui aos familiares e não citei o nome da Thaís Barreto quando eu falei dos familiares. Bom, estamos encerrando, então, só para mostrar o trailerzinho, o trailer do trabalho que essa menina jornalista fantástica de Minas Gerais, Daniela Arbex, fez. Então, a gente passa o trailer, que dura 1 minuto, e aí tem um PowerPoint que ela mostra, que ela descobriu, que é a grande descoberta do trabalho dela, o livro de venda de cadáveres, de peças anatômicas, como eles chamavam à época, lá no manicômio de Barbacena, em Minas Gerais. Eu digo e repito, assim como nós vamos fazer o trabalho do IML esse mês, nós estamos devendo para o povo brasileiro e para o povo de São Paulo a abertura do Juqueri. Né? O Roberto Gouveia não está mais a fim de mexer nessa história, está lá na diretoria da Faculdade de Medicina. Eu pedi para a doutora Venderamini
que ela é muito jeitosa se ela convence o Roberto Gouveia a voltar a falar dessas duas coisas. A venda de glândula da hipófise lá no IML e o trabalho do Juqueri, que a Melinha tanto ajudou à época. Vamos lá? Deu uma escurecida, então, Daniela Arbex. Bom, não seria... Lógico que o manicômio de Barbacena é um manicômio centenário, como todos os manicômios antigos do Brasil, como o Juqueri, o manicômio da Praia Vermelha no Rio de Janeiro, mas a Daniela descobriu uma peculiaridade. No tempo da ditadura, embora isso fosse uma instituição que tinha até cemitério lá dentro, no tempo da ditadura, ela descobriu, graças a um estudante de medicina, a venda de cadáveres. Então, olha, esse aqui é a cara do manicômio. Vocês viram que tem uma data de 60 lá, que é antes do golpe. E a Melinha, que era minha vizinha lá, sabe tudo, que esses mineirinhos sabem tudo de Barbacena. E vai aparecer as histórias de Goiás agora, que a Universidade Federal de Goiás está preparando. Mas olha esse documento, pode ir, Dan. Então, aí mostra quem foi descobrindo, né? Esse moço, Luiz Alfredo, foi o primeiro fotógrafo, que ele era da revista O Cruzeiro, que já tinha assassinatos lá, eletrochoque, que era uma... Volta naquela do Luiz Alfredo, ó, que ele fala aí, né? Isso é 61. Tive a sorte de estar lá, horror, a gente lida com muitas tragédias e tal. Assassinato em massa, 61. Mas vamos lá no período da ditadura. Vamos lá. Esses homens, essas pessoas ficaram internadas. A Marlene Laureano contribuiu muito. 61 é quando começou as primeiras denúncias. Mas vamos ver no período da ditadura. Pode ir? No período da ditadura é que eles se especializaram em venda de cadáveres. Então, vocês veem que nesse livro, naquela página amarelada, do livro aparecem 3 universidades, Vassouras, Valença e o FMG. Então, o que eles faziam? Eles matavam os internos e vendiam os corpos para as faculdades de medicina. E ela achou o livro, vou usar uma expressão ridícula, chula, o livro caixa, né? E vocês veem que ainda é 70 ainda tinha, aqui tinha venda de cadáveres. E o que ela descobriu? Pode seguir, por favor. Aqui é o cemitério, né? Que também tinha até um cemitério das crianças. Essa aqui é um bebê que nasceu lá, a Débora Aparecida. Aí as pessoas que ajudaram a denunciar, né? Esse foi o primeiro que denunciou a venda de cadáveres. Era estudante, tem 65 anos,
fazia aula de anatomia nos cadáveres de Barbacena vendidos à Universidade Federal de Minas Gerais. Próximo. Esse também era estudante de medicina, o Elson Alckmin, 60 anos. Esse é o professor Francisco Paes Barreto. E esse aí, ó, eles trouxeram até o Franco Basaglia lá, para conhecer a época. O outro psiquiatra, Ronaldo Simões, pode ir. Até o Foucault teve lá. Olha aqui essa frase, o Ronaldo Simões que trouxe o Foucault, em 75. Havia um total desinteresse pela sorte. Basta dizer que os eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Às vezes a energia elétrica da cidade não era suficiente para aguentar tanta carga. Muitos morriam, outros sofriam graves faturas. Ronaldo Simões. O Elvésio Raton, que é um cineasta, fez muito documentário lá, quando ele era um jovem cineasta desconhecido. E aí vem uma série de matérias que a Daniela publicou. Holocausto Brasileiro, 50 anos sem punição, extermínio de milhares em um hospital psiquiátrico, comércio da morte. Vamos lá. 33 crianças viveram os horrores da colônia. Próxima. Tem uma manchete de um trabalho que está no livro, que é importante. Tem mais algum? Lesa Humanidade. Após 10 anos, a lei antimanicomial, né? Que o irmão da Tatal, que era deputado federal, fez a luta. A história, mas tem uma manchete que é importante para a gente recuperar. É que durou... isso aí é a sequência da luta, né? Pode ir. Né? Vai, olha lá. Juiz de Fora 2013... São Domingos, descaso social. Bom, então esse é um trabalho simples, sério, e a venda de cadáveres durou muito tempo e chegou quase aos dias atuais. Essas são fotos de outros manicômios lá de Minas Gerais. 80% das mortes em hospitais psiquiátricos não são notificadas. O Conselho Federal inspeciona hospitais psiquiátricos. E hoje Sorocaba, olha, todas as matérias que ela foi fazendo ao longo, né? Hoje Sorocaba é a capital nacional dos manicômios, sem nenhum tipo de fiscalização. Não é da Daniela. Esse é o trabalho da Daniela Arbex. E a ditadura ela constatou 1.800 cadáveres vendidos durante a ditadura, tá bom? Então, essa história não acabou, né? Essa história continua, é história viva, é como aquele caso do Paulo Malhães, que ele foi depor na Comissão Nacional da Verdade, e 2 dias depois ele foi esganado, os caras nem usaram o tiro, esganaram ele, e agora acharam o vizinho que matou, tá bom? Muito obrigado, a sessão está encerrada.